bem por aí? Professora Virgínia Righetti, mais uma vez, aqui com todos vocês. Eu já estava com saudades. E o nosso assunto de hoje é extremamente polêmico. É a questão da legalização das drogas, não no sentido amplo, não vou discorrer sobre todas as drogas, mas mais especificamente sobre a legalização do cannabis, ou da linguagem popular, da maconha. Nós iremos fazer algumas indagações sobre a liberação, vamos falar sobre o exemplo do Uruguai, que legalizou, fez uma legalização, na verdade, gradual, desde 2013, que existiam projetos para que essa legalização, que o Estado fizesse uma gestão da venda da maconha. E aí a gente vai entrar de acordo com várias reflexões sobre a liberação das drogas ou de drogas específicas. Ok, queridos? Bom, já vou mandar um abraço para todo mundo que está aqui, todo mundo que está entrando. Seja bem-vinda ou seja bem-vindo. Coloca esse link no grupo dos amigos que estão também estudando, que querem ficar atentos às questões da atualidade, das atualidades. Então, espalhe essa aula por aí, pois é um assunto muito polêmico, é um assunto que a gente precisa discorrer e a gente também vai fazer uma pesquisa sobre todas as vertentes, o que eu acho muito importante, olhar todos os lados, ok? Começando, pessoal. Quando a gente fala sobre drogas, qual é a primeira imagem, a primeira cena que vem na mentalidade de vocês? Quando eu penso em drogas, eu vejo muito aquela questão da Cracolândia, por exemplo, em São Paulo. Eu vejo muito o cenário aqui da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que é o estado que eu moro. É uma avenida que a gente consegue ir para o Rio de Janeiro, para a cidade. E em alguns pontos dessa avenida, na Avenida Brasil, existem os chamados cracudos, que são aquelas pessoas que, infelizmente, têm um vício com o uso de crack. Lá em São Paulo, eles são chamados de noias. Lá em São Paulo, noias, aqui no Rio de Janeiro, cracudos. Então, eu vejo essas duas questões regionais de vício em droga com uma crítica social muito grande. E eu gostaria que vocês raciocinassem de acordo com a minha linha de pensamento, que eu vou apresentar para vocês, e eu também vou querer ver aqui no chat o que vocês acham, ok? Quando eu olho, por exemplo, para a Cracolândia em São Paulo e para a Avenida Brasil, linha vermelha, que são rodovias muito famosas aqui no Rio de Janeiro, e onde essas pessoas se encontram como se fosse uma tribo, como se fosse um grupo predestinado, ou seja, com toda uma questão de hábitos que se localiza nessas regiões. Eu entendo que existem discrepâncias sociais muito grandes, pois quando eu pesquiso sobre pessoas que usam drogas, que também são muito pesadas, como drogas sintéticas, drogas que são injetáveis, eu vejo essas pessoas utilizando essas drogas em outras localidades que são mais abastadas. Então, vou explicar melhor. Em festas rave, por exemplo, vocês veem o mesmo aspecto físico, as mesmas pessoas que são usuários da Cracolândia, frequentadores, na verdade, frequentadores da Cracolândia e aqui na Avenida Brasil, na linha vermelha, nessas festas rave? Não, provavelmente vocês não veem. São grupos sociais diferentes. Nas festas rave, nós também entendemos que existem pessoas ali que usam drogas. E são drogas que não são lícitas, certo? São drogas que fazem muito mal e as pessoas utilizam. Geralmente, essas pessoas que vão para festas, por exemplo, existe uma festa muito conhecida em Salvador, na Bahia. Salvador não, é em algum lugar, alguma praia paradisíaca na Bahia. Se alguém souber aqui, por favor, coloca no chat, que se chama Universo Paralelo. E nesse evento, que dura dias, é muito comum as pessoas fazerem o uso de drogas sintéticas. E lá nessa festa, gente, existe um grupo de... Não são médicos, são pessoas que entendem desse uso dessas drogas e eles trabalham como redução de danos. Grupo de redução de danos. Para estar
absorvendo essas pessoas que usaram muitas drogas e precisam de ajuda, certo? Então, você percebe que em lugares mais abastados, essas pessoas até recebem um auxílio, se caso elas passarem mal. E em outros lugares que são marginalizados, o que quer dizer isso, queridos? Que está à margem de direitos sociais, essas pessoas ficam jogadas ao relento. Não existe uma questão, existem até, mas são poucas, políticas públicas que ajam diretamente para esses cidadãos que estão ali à margem dos seus direitos, que são direitos básicos, como o direito à saúde física e à saúde psiquiátrica, a saúde psicológica. Então, a gente consegue perceber que até o uso das drogas, queridos, a gente encontra discrepâncias e dicotomias sociais gritantes, certo? Esse é o primeiro passo para a gente fazer uma comparação. Uma comparação não seria a palavra certa, mas sim uma reflexão. As drogas, elas também têm grupos diferenciados. Aquelas pessoas que conseguem usar uma droga mais cara, elas usam, por exemplo, a cocaína. Cocaína é uma droga cara. Então, você não vai ver o cracudo, o noia de São Paulo, da Cracolândia, usando cocaína. Ele vai usar o crack, ele vai fumar o crack, que é uma droga que ele está ali em constante facilidade de aquisição. Assim como ele cheira cola com muita facilidade, certo? Então, quando eu vejo também, por exemplo, algumas pessoas que utilizam a maconha, existem aquelas pessoas que podem comprar um cigarro de maconha que é mais caro, que não existem ali naquele cigarro substâncias químicas que tiram a originalidade da erva, da planta. Então, essas pessoas, elas provavelmente não vão ter efeitos muito negativos no seu sistema neural do que as outras pessoas que utilizam esse cigarro de maconha já todo misturado. Conseguem entender? E aí existe uma outra questão, um outro questionamento que vocês com certeza vão fazer aqui no site ou vocês vão pensar, porque aqui a gente trabalha assim, a gente trabalha na questão da Mãe de Ná. Quem é aqui dos anos 2008 não vai lembrar quem era Mãe de Ná. Mãe de Ná era uma vidente que era muito famosa no Brasil. Naquela época não tinha muito redes sociais, até antes de 2008, início dos anos 2000. E ela adivinhava situações, então a gente trabalha aqui no sistema Mãe de Ná, adivinhando o que vocês vão colocar nos comentários, ok? Então, por exemplo, existe essa discrepância também para o uso de cannabis, certo? A gente chegou no primeiro, no segundo quesito de comparação, de investigação desse tema que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu posso também entender que pessoas serão mais privilegiadas, pessoas que têm mais posses, que têm uma condição melhor para estar usufruindo dessa maconha, e outras pessoas não vão ter esse mesmo suporte. E também a gente chega agora na nossa terceira indagação, no nosso terceiro questionamento, que é o seguinte. Ok, professora, então vamos supor que eu não uso drogas fortes. Não fumo crack, não uso anfetamina, que é uma droga mais popular nos Estados Unidos. Tem até uma droga nova nos Estados Unidos que está matando muito, que eu vou falar o nome aqui para vocês rapidinho. Só um instantinho. Só um instantinho, que eu vou chegar aqui. Droga nova, tá. Fentanil. Esse fentanil, ele é praticamente comparado ao crack daqui de São Paulo. Daqui de São Paulo não, de São Paulo, porque eu estou no Rio de Janeiro. Porque é uma droga que muitas pessoas em vulnerabilidade social usam, o fentanil. E como vocês sabem, e se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, nos Estados Unidos a gente não tem SUS. A gente não tem um grupo de proteção e redução de danos para pessoas usuárias de drogas. E os Estados Unidos é um dos países com o maior número de pessoas dependentes de drogas. Vide os diversos atores famosíssimos que já morreram, ótimo, né? Que morreram por conta de overdose. Nos Estados Unidos é muito maior do que aqui no Brasil,
certo? Então, eu tenho discrepâncias no uso de drogas, como eu falei para vocês, e a terceira comparação que agora eu vou entrar é a seguinte. Professora, eu não sou a favor da compra de maconha, porque geralmente quem vende são pessoas ligadas ao tráfico de drogas. São pessoas ligadas a toda essa teia de aranha que o tráfico produz, que a gente não pode esquecer que liga também a uma violência endêmica, correto? Então, se eu compro esses produtos, eu posso estar aqui na ponta, eu posso não fazer parte diretamente dessa teia de aranha de violência, mas, contudo, porém, todavia, eu estou sim, minimamente, ajudando a esse esquema ficar cada vez mais forte. Então, se o usuário de maconha compra a droga dentro de um esquema de tráfico, ele sim está sustentando esse grande espectro de violência do que o tráfico traz, certo? Isso não sou só eu que digo, são diversos estudos sociais que comprovam e corroboram essa dinâmica do tráfico de drogas. E aí, o que aconteceu lá no ano de 2013, já faz 10 anos, no Uruguai, quando o então presidente Pepe Mujica, ou Pepe Mujica, em espanhol, hablando, pensa sobre a questão da criminalidade, da violência no país. Eles entendem que o cerne, um dos cernes, não vou falar cerne porque cerne é muito objetivo, mas uma das vertentes dessa violência social era o tráfico de drogas. Então, se de forma gradativa, porque nada acontece de uma hora para outra, esse produto é legalizado, o Estado eu digo, queridos e queridas, com E maiúsculo, pega esse produto, que é a maconha, para vender, parte desse tráfico vai perdendo a força. Porque aí aquele usuário, ele não vai comprar no morro, ele não vai comprar na comunidade, ele não vai comprar nesse grupo, diretamente com esse grupo de tráfico, ele vai comprar na farmácia. E também tem que ter uma quantidade ali regulamentada para esse usuário ter consigo. Então, foi praticamente essa dinâmica que o presidente Pepe Mujica, junto com todo o legislativo, raciocinou sobre o uso da maconha. E aí, de forma gradual, eles foram implementando essa liberação dessa droga para as pessoas que usam, ok? Então, vamos lá, queridos. Vou pedir a atenção de vocês aqui. Notícia de 2013, olha só. O Uruguai pode se tornar, nessa terça-feira, o primeiro país latino-americano a legalizar a produção e distribuição e venda de maconha, assim como o primeiro do mundo a submeter todas essas etapas ao controle do Estado. A expectativa é que o projeto seja aprovado no Senado, para logo depois ir à sanção do presidente José Pepe Mujica, já tida como certa. Segundo o governo, o objetivo da lei é tirar o poder do narcotráfico e reduzir a dependência dos uruguaios de drogas, tinha que ser usuários aqui, né? Usuários de drogas mais pesadas. Mas como vai funcionar essa nova lei? Bom, temos aqui a notícia de 2013 e aqui a gente se aprofunda mais sobre como hoje em dia essa dinâmica funciona. Então vamos acompanhar. Nos últimos anos, o movimento para a legalização da maconha cresceu de forma considerável. Isso aqui já é uma noção de 2023, ok? Nos Estados Unidos, país que tem se destacado pela liberação do uso da droga para fins medicinais, metade dos estados já permite o uso da maconha medicinal. 4 deles também para o uso recreativo, apesar de a lei federal proibir a droga. Apesar desse recente movimento de liberação do consumo, o Drug Enforcement Administration, nossa, mandei bem agora no inglês, agência americana responsável pelo controle e combate de drogas, decidiu em agosto manter a maconha em uma lista de entorpecentes extremamente perigosos, flexibilizando apenas a legislação voltada para o cultivo e pesquisa com propósitos científicos.
Queridos, os Estados Unidos, essa é uma notícia dos Estados Unidos, hoje em dia, e é interessante a gente sempre lembrar como que funciona esse país. Nos Estados Unidos, existe uma autonomia legal maior nos estados. Então, em alguns estados, existe a questão do aborto legal, em outros estados não. Muito embora nas últimas votações para o aborto, houve uma unicidade nessa questão, fazendo a gradativa proibição do aborto, certo? E isso anteriormente, cada estado tinha a sua concepção sobre aborto, por exemplo. E assim rola também com a maconha. Alguns estados têm um ponto de vista, um ponto de liberação, outros não. E a gente também liga isso a estados que são mais conservadores e outros estados que são liberais. E agora a gente entra na nossa questão, no questionamento. Eu falei para vocês sobre o fentanil. Não falei? Falei sim. E agora eu pergunto a vocês: o fentanil é a droga que mais mata nos Estados Unidos. É apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil. Olha que loucura, queridos. A droga que mais mata nos Estados Unidos foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil. O fentanil, um anestésico, 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. A apreensão foi feita pela polícia do Espírito Santo e chamou a atenção das autoridades americanas. A maior agência de combate às drogas do mundo, a DEA, falou com exclusividade aqui a BBC News Brasil, que eu não vou dar continuidade à notícia. Mas a questão é, o fentanil, ele é muito mais perigoso do que a maconha. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu queria que vocês abrissem uma aba e que vocês vissem, coloquem assim, pessoas, usuários de drogas, vamos colocar juntos? Vamos abrir juntos. Usuários americanos de fentanil nas ruas. Coloca 2023. Coloca aí em imagens. Cara, olha a situação das pessoas. São essas pessoas que ficam nas ruas e a gente não tem um poder público americano, norte-americano. É horrível, gente. Abre aí a imagem. Que age diretamente para a amenização desse problema. Mas você tem uma política de drogas que é severa desde os anos 70, que age, sobretudo, para pessoas que compram essas drogas menos abastadas. Então, aquele usuário de cocaína, ele dificilmente é preso. Agora, o usuário de crack, por exemplo, nos Estados Unidos, de fentanil também, se ele age em desacordo, ele pode ser preso. Então, não estou falando que não tem que haver prisões, não, tá, gente? Não é isso. Mas existem, sim, dicotomias muito grandes, certo? Então, isso é um pouco incoerente. É muito incoerente. Ok? Então, é só para a gente compreender, se é para fazer uma política de combate às drogas, que seja uma política racional e óbvia, certo? Que não tape o sol com a peneira. Mais uma vertente importante, gente. A maconha medicinal, que é chamada de canabidiol, ela tem grandes efeitos para amenizar diversas síndromes. Então, muitos governos, muitos estados defendem a liberação da maconha apenas para uso científico, certo? Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui nessa segunda concepção. É importante pontuar uma questão. Existe uma diferença entre fumar maconha e usar uma substância presente em sua composição para fins medicinais. Um exemplo disso é o canabidiol, componente da droga, que pode ter um efeito terapêutico em doenças degenerativas ou para coibir convulsões. A comunidade médica é favorável, sim, ao uso terapêutico de substâncias como essa, o que é muito diferente de simplesmente apoiar o ato de fumar maconha, que contém centenas de outras substâncias, muitas nocivas ao organismo. Para se ter uma ideia, na década de 60, a concentração de tetrahidrocanabidiol, responsável pelos efeitos provocados pela droga no organismo,
era de 0,5%, em média. Atualmente, esses níveis podem chegar até 30%, potencializando os efeitos nocivos da maconha ao organismo. Tem noção disso, gente? Eu amo essa frase. O ter noção, tem noção disso. Quando a gente compreende essas questões sociais, a gente se torna muito mais crítico. E ser crítico é bom para a gente manter o nosso intelecto, o nosso raciocínio. Agora, eu venho com vocês, para vocês, com a seguinte concepção. E as drogas lícitas? E as drogas que, de uma forma romântica, cinematográfica ou até cultural, nós achamos que não faz mal? Pensemos juntos. Se eu, Virgínia, me embebedo com uísque, com cerveja, vinho, e pego o volante do meu carro, eu posso colocar a minha vida em risco e o pior, posso colocar a vida de outras pessoas. Porque se eu bebi e eu fui imprudente ao pegar o volante, ao entrar no meu carro, eu então posso até estar cometendo um suicídio. Vocês concordam comigo? Coloca aqui no chat, por favor, que eu quero ver a opinião de vocês. Então, se eu dirijo o meu carro e eu atinjo outras pessoas, eu estarei sendo duplamente irresponsável. Porque eu posso matar outras pessoas, além da minha própria vida. Ok? Se eu sou uma pessoa que sou viciada em cigarro comum, eu sei que eu posso causar doenças para o meu organismo. Certo? Se eu sou viciada em Rivotril, remédio controlado, eu também sei que eu posso fazer mal a mim mesmo. Ok, gente? Então, a gente precisa também parar de romantizar o vício no álcool. Sabe? Dia desses eu postei uma reflexão no Twitter, que agora não é Twitter, agora é X. Não Xvideos, tá, gente? É X apenas. Pornografia é outro tema que a gente pode falar também, que é um tema bem complexo, bastante complexo. Vide Mia Khalifa, né? Quem conhece a Mia Khalifa, coloca aqui, virou blogueira, assim como tantas outras. Mas vamos voltar à aula, só para distrair vocês um pouquinho. Então, quando eu penso que a gente não pode romantizar o álcool, é entender que o álcool também é uma droga, certo? E ela causa também danos, não só à pessoa que usa, mas às pessoas ao redor ali, ou pessoas que não têm nada a ver com aquele... Não vou falar alcoólatra, porque o alcoolismo é uma outra questão, é um outro tema que a gente também pode trazer aqui, que é mais profundo, é uma doença, tá? Mas o álcool também é nocivo demais à sociedade, ok? Então, eu também preciso pensar nessas drogas românticas, que às vezes eu vejo um meme na internet falando, meu Rivotril, eu tenho que ter esse Rivotril. Não que eu não ache que seja essencial, é essencial, mas com a orientação de psiquiatras, a orientação de médicos. Eu não posso, do nada, forjar uma receita, certo? E comprar um remédio que eu não fui medicada. Assim também como os remédios para emagrecer, assim como os remédios para você estudar mais. Olha só, gente, remédio para a atenção. Só um instantinho que eu vou pegar o nome aqui. Venvance. Venvance estava na moda. Pessoal de cursos, por exemplo, como por exemplo, medicina, cursos para, em geral, assim, gente, a galera que trabalha muito, infelizmente, a gente vive num espectro de capitalismo selvagem, então a gente tem que dar conta aqui no nosso intelecto, no nosso sistema neural, e a gente quase surta com isso. Muitas pessoas fazem o uso de Venvance, de Ritalina. Coloca aí, por favor, no chat, se você não conhece alguém que faz isso. Ou se você mesmo já, em algum momento que você tinha que estudar para uma prova de concurso, você achou que seria mais fácil tomar uma Ritalina, tomar um Venvance. Isso é droga também, gente. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos refletir aqui no texto. Em termos gerais, é classificada como droga qualquer substância que provoca uma alteração no padrão de funcionamento do organismo humano.
Isso pode acontecer de forma fisiológica, psicológica ou comportamental. Por causa desses efeitos, as drogas têm o potencial de provocar sérios prejuízos para a saúde de quem as utiliza. Essa é a razão para muitas serem consideradas ilegais. Entretanto, existem certas substâncias que fazem parte do dia a dia de todos nós e que também têm esse potencial nocivo. Elas são classificadas como drogas lícitas. Podemos definir as drogas lícitas, então, como aquelas que podem ser produzidas, comercializadas e consumidas, embora tragam algum tipo de risco para o ser humano. Elas são liberadas por lei e o seu uso é aceito pela sociedade. Entretanto, cada país adota sua própria classificação para as drogas. Assim, aquilo que é considerado ilícito aqui no Brasil pode ser considerado como legal em outros países. E também o contrário. Logo, tudo vai depender da legislação adotada. E aí, eu continuo com a história dessa menina que se chama Paola Antonini. Ela é uma influenciadora, se tornou influenciadora mineira. E há 7 anos atrás, se eu não me engano, ela estava se arrumando de madrugada, ela e o namorado dela, para irem viajar de Minas para Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Era madrugada, 3 horas da manhã, e ela desceu com as malas, ela e o namorado dela, e eles colocaram as malas no carro. O carro estava na frente do prédio, no acostamento na frente do prédio dela, que ela morava. Faltou uma mala. Na verdade, no porta-malas, uma mala não estava conseguindo, o porta-mala não estava conseguindo fechar, porque tinha uma mala que estava com um tamanho maior, não estava cabendo no porta-mala. E aí ela sai do carro, o carro parado, eles estavam dentro do carro, ela sai do carro, vai atrás, ele na frente, vai atrás do porta-mala, abre o porta-mala, pega a mala. No que ela fechou o porta-mala, veio uma mulher que estava saindo de uma boate, completamente bêbada, e bateu com o carro na traseira do carro dela. E com isso, amassou, danificou toda a perna direita dela. E aí ela desmaiou na hora, obviamente, o namorado levou ela para o médico, para o hospital. Eles tentaram recuperar, mas não houve solução, ela teve que amputar. Ela teve que amputar a perna, sabe? Então, a vida dela foi totalmente transformada. Ela levou isso como uma lição de vida não, mas como uma ressignificação da vida dela, porque ela teve que reaprender diversas situações. Na verdade, ela teve que reaprender a viver tudo isso por conta de uma pessoa que estava embriagada. E é uma droga lícita, gente. É uma droga lícita o álcool. Vocês conseguem perceber o tamanho do buraco? Tem noção? Se for um tapa na cara, na nossa cara, gente, que essas compreensões sejam. Só que a gente, como adultos, né? A gente precisa parar de viver num mundo cor-de-rosas e pegarmos uma noção do que é a vida. Que provavelmente essa mulher que atropelou a menina não tinha nenhuma, nem 0%, nem 0,1%. E no Brasil a gente tem uma política pública que é muito eficiente, que é a Lei Seca. Tem 13 anos da implementação da Lei Seca. Façam a conta aí, foi colocada, aprovada em 2008. E é uma política pública que foi sensacional no Brasil. Sensacional. Quando dói no bolso e é um dinheiro grande, aí as pessoas tomam uma devida noção, né? Não tinha que ser necessário isso. Então, desde 2008, a Lei 11.705 ficou mais conhecida como a Lei Seca por reduzir a tolerância ao nível de álcool no sangue de quem dirige. Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. A antiga legislação permitia a ingestão de até 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a 2 copos de cerveja. Quando foi sancionada, a lei tolerava 0,1 miligramas de álcool por litro de sangue. Atualmente, o nível máximo é de 0,05 miligramas. Diversas campanhas de conscientização expõem os riscos de dirigir depois de ter tomado bebidas alcoólicas. E há um grande empenho do poder público em realizar blitz
e autuar aqueles que descumprirem a legislação. É isso, gente. A gente tem algumas políticas públicas, muitas, aliás, aqui no Brasil, que são exemplo para o mundo inteiro. Sabe, eu me orgulho muito de falar que aqui no Brasil a gente tem SUS, a gente tem farmácia popular, as pessoas operam, trocam o coração pelo SUS, fazem transplante de órgão pelo SUS. Elas têm esse tipo de política pública que diminui os acidentes de forma considerável. A gente tem aqui faculdade pública de nível estadual e federal. Se você fizer o Enem, óbvio que eu sei que existem discrepâncias, diferenças sociais. Eu trabalho com pré-vestibular público, social, há 7 anos. Eu trabalho no sistema público há muitos anos. Tem mais de 7 anos, tem 11, 12. Tem muito tempo, desde 2011. Então, eu entendo ali no cerne de toda essa situação, no quesito educação pública, o quanto estudantes são beneficiados, sabe? E às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata louca, de achar que o Brasil é o pior país do mundo. Caramba, olha para o Oriente Médio, olha para muitos países da Europa, que não é essa beleza de todos os países são de primeiro mundo, que é até uma linguagem muito retrógrada de se falar sobre países desenvolvidos, certo? Então, todos os países têm problemas, entretanto, muitos países escondem os seus problemas, como Estados Unidos, Inglaterra, França. Aqui no Brasil, a gente quer mostrar que o nosso país é horroroso. Não é horroroso, não. Nós temos problemas, sim, estruturais, que são formados graças a uma história que foi de corrupção, foi de roubo. Os portugueses chegaram aqui para roubar o que a gente tinha e fazer um genocídio com as populações autóctones que aqui moravam. Depois sequestraram milhões de africanos para trabalharem de forma compulsória aqui. Então a gente cria um espectro, eu adoro essa palavra, uma caracterização de subemprego. Até hoje a gente tem isso, como se existissem subempregos. Já o advogado tem um emprego bom, já o limpador de rua não, já a manicure não. Ah, pelo amor de Deus, né? Me dá-lhe paciência, por favor, né? Então a gente precisa olhar para esses avanços públicos e entender que a gente também tem vitórias a comemorar. Lá no Uruguai, depois desses 10 anos, eu tenho aqui alguns números do que se diferenciou lá, tá bom? 7 são os usuários de cannabis que compram um produto em farmácia a cada 10 registrados. Então, a gente ainda tem um númerozinho aí que compra cannabis de forma ilícita. Os demais se registraram para cultivar a erva em casa. Muita gente planta erva em casa. 17%. Ou em clubes de produtores. Existem clubes de produtores lá que fazem plantação de cannabis de forma comunitária. Ai, desculpa, gente. O sistema de produção e venda de cannabis nas farmácias uruguaias é controlado pelo Estado. Olha que interessante. 5. 10,5. Esta é a quantidade em toneladas de maconha vendidas nas farmácias uruguaias. Deve ser 10 quilos, né, gente? Nos primeiros 6 anos de habilitação, de 2017 a 2023. Segundo o IRCA, este volume foi atingido com a venda de 2,2 milhões de embalagens de 5 gramas de flores cada uma. É o equivalente a cannabis consumida na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, em um ano, ou quase 1/6 do consumo anual de Nova York, segundo registros do Centro para o Avanço da Saúde, na sigla em inglês. A quantidade média de compra das pessoas registradas em farmácia é de 14 a 15 gramas mensais, segundo indicou o IRCA. É isso, gente. Aqui a gente tem um aumento do número de usuários, agora que é legalizado. 48% é o percentual de cidadãos uruguaios que concordam com a lei que regulamentou o mercado de maconha. 460 é o preço em pesos uruguaios dos pacotes de 5 gramas de maconha. Variedade gama
nas farmácias. O valor equivalente a cerca de $12 ou R$ 59. Tá bom, gente? 5 gramas de maconha, R$ 59. Mais as outras duas variedades com menor percentual, THC, uma com predominância ativa e a outra indica, sativa e outra indica, são um pouco mais baratas. Qual é a sua opinião sobre isso? Antes disso, eu quero colocar aqui para vocês, eu quero indicar uma série. Eu vou lembrar agora o nome. Ai, meu Deus. Vou lembrar, espera aí. Espera aí que eu vou usar o Google para lembrar. Ai, meu Deus, série sobre lei. Nananana. Ai, gente, não tô conseguindo entrar. Calma. Espera aí. Peraí, não me apressa, não. Série Netflix, legislação de drogas. Não é sobre o... Ai, gente, não tô conseguindo, não. Eu vou pedir para vocês me seguirem. Artigo lá no Instagram. Emenda! Lembrei! Ai, lembrei! Ai, gente, que emoção! A 13ª emenda. Ai, gente, assiste esse documentário. A 13ª emenda. Eu tô te esperando lá no meu Instagram. Lá no meu direct. Viriguete é o meu nome. É o meu nome de verdade, não é Piriguete. Eu sei que você pensou isso. Mas o meu nome é Viriguete. Vi de Virgínia. Righetti é o meu nome que meu papai querido me deu. Righetti é um nome italiano. Enfim, é isso, gente. Me procurem lá no Instagram pra gente papear. Vou trocar essa imagem ali que tá velha, tá torta, tá me deixando nervosa essa imagem. Vou consertar. Eu devo ter um pequeno toque, com certeza. E a gente continua lá no Instagram, esse assunto, tá? É isso, queridas e queridos. Se vocês gostaram dessa aula, envia para aquela pessoa que gosta desse tema. E eu espero que vocês tenham adquirido e absorvido muitas informações para vocês construírem uma excelente redação que vai entregar a classificação para todos vocês. É isso. Beijos da Viriguete. A gente se vê.